Desde o princípio dos tempos, o universo não foi apenas criado, ele foi refletido. Cada estrela que brilha no vazio infinito, cada forma de vida que respira sobre a terra, cada pensamento que atravessa a mente humana, tudo isso seria o reflexo de algo muito mais antigo, muito mais profundo, muito mais impossível de compreender, a imagem oculta do Criador. Mas não estamos falando de reflexos comuns. Não é como olhar para um espelho e ver seu rosto devolvido de volta. Estamos falando de 7 espelhos invisíveis, 7 dimensões ocultas que moldam tanto o cosmos quanto o espírito humano. 7 níveis de realidade que existem entre o visível e o eterno, entre a matéria e o divino, entre você e Deus. Esses espelhos foram mencionados em textos perdidos, fragmentos ocultos de antigas tradições hebraicas, escritos gnósticos enterrados nas areias do tempo, textos místicos guardados por monges no deserto do Sinai. E todos eles falam da mesma coisa, de uma estrutura secreta na criação, de um padrão divino que se repete, de espelhos que refletem a própria essência de Deus. Mas aqui está a pergunta que vai mudar tudo. O que esses espelhos revelam? E o que acontece quando a alma finalmente se vê refletida neles? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas conhecimento, é despertar, é revelação. É como se alguém acendesse uma luz em um quarto onde você passou a vida inteira no escuro, sem saber que as paredes ao seu redor eram espelhos. Na tradição mística antiga, inspirada em fontes como o Zohar, o livro de Enoque e textos apócrifos que a igreja escondeu por séculos, existe uma verdade que poucos conhecem. A criação não foi um ato único. Não foi Deus falando uma vez e tudo surgindo do nada. Foi uma série de reflexos sucessivos, camadas sobre camadas, dimensões sobre dimensões. Como se Deus tivesse projetado sua luz através de 7 espelhos e cada um deles criasse um novo nível de existência. O primeiro espelho é a vontade de existir. Antes de qualquer coisa ser criada, antes da luz, antes do tempo, antes da matéria, havia apenas a vontade. O desejo divino de não estar mais sozinho, de se expressar, de criar algo fora de si mesmo. Esse foi o primeiro reflexo. A intenção pura, o impulso original. E tudo que existe hoje começou ali. O segundo espelho é a luz original. Aquela luz que Deus criou no primeiro dia, antes mesmo do sol e das estrelas. Uma luz que não vem de nenhuma fonte física, mas que ilumina toda a existência. Ela não queima, não aquece, mas revela. E nesse reflexo, o caos se transformou em ordem. O vazio ganhou forma. A escuridão conheceu seu oposto. O terceiro espelho é a palavra criadora. Porque Deus falou e foi feito. A palavra não é apenas som, é poder, é vibração, é comando. E quando Deus disse, haja luz, não foi um pedido. Foi um decreto que atravessou todas as dimensões. E a palavra se tornou carne. A palavra se tornou árvore. A palavra se tornou montanha, oceano, vento. Tudo que existe é eco daquela primeira palavra. O quarto espelho é o tempo e a matéria. Aqui, o eterno se dobrou e criou o temporal. O infinito se comprimiu e formou o finito. Deus, que não tem começo nem fim, criou algo que nasce, cresce e morre. E nesse espelho, o universo físico surgiu. Estrelas, planetas, átomos, você, preso no tempo, preso na carne, mas carregando dentro de si o reflexo dos espelhos anteriores. O quinto espelho é a consciência e o livre-arbítrio. E aqui, algo extraordinário acontece, porque até o quarto espelho, tudo obedecia. As estrelas seguem suas órbitas, as plantas crescem conforme a estação, os animais agem por instinto. Mas quando Deus criou o ser humano, ele adicionou algo diferente, a capacidade de escolher, de dizer não, de se rebelar ou se submeter. E com essa escolha veio a responsabilidade, e com a responsabilidade veio o peso.
O sexto espelho é a dualidade e o conflito, luz e trevas, bem e mal, vida e morte, amor e ódio. Porque no quinto espelho, o livre-arbítrio criou a possibilidade do erro. E no sexto, o erro se manifestou. Este é o espelho mais perigoso de todos, porque aqui o reflexo pode se distorcer, pode mentir, pode criar ilusões. E é nesse espelho que a humanidade vive agora, dividida, conflitante, buscando luz enquanto tropeça na sombra. E finalmente, o sétimo espelho, a unidade restaurada, o retorno à fonte, a reconciliação de todas as coisas. Este é o espelho que ainda não foi totalmente revelado. É o espelho do fim dos tempos, o espelho onde todos os reflexos anteriores se fundem de volta em um só, onde o temporal se dissolve no eterno, onde a matéria se transforma em espírito, onde você, finalmente, vê o rosto de Deus sem distorção. Mas aqui está o segredo que vai mudar tudo. Esses espelhos não são apenas cósmicos. Eles não estão apenas lá fora, no universo, nas galáxias distantes. Eles estão dentro de você. Cada espelho da criação está refletido no espírito humano. Você é um microcosmo, um universo em miniatura. E dentro de você existem 7 níveis de consciência, 7 camadas de ser, 7 reflexos da luz divina. Quando os antigos diziam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não estavam falando apenas do corpo, estavam falando da estrutura, do padrão, dos espelhos. Você foi feito para refletir Deus. Cada parte de você, cada camada da sua alma, cada nível da sua consciência foi projetado para espelhar algum aspecto do divino. Mas algo aconteceu, algo terrível, algo que mudou tudo. A criação original refletia a perfeição de Deus. Todos os espelhos estavam alinhados, todos os reflexos eram claros. Mas então, o sexto espelho foi corrompido. O espelho da dualidade. O espelho onde a escolha existe. E nesse espelho, o ser humano escolheu olhar para si mesmo ao invés de olhar para Deus. Escolheu o reflexo ao invés da fonte. E naquele instante, o espelho se quebrou. Essa quebra é o que os textos chamam de a queda. O momento em que a luz se fragmentou em sombras. O momento em que o reflexo perfeito se estilhaçou em 1000 pedaços. E desde então, a humanidade vive entre fragmentos, tentando juntar os cacos, tentando lembrar como era o reflexo original, tentando ver o rosto de Deus através de um espelho partido. Quando o espelho se partiu, o reflexo deixou de reconhecer o rosto que o criou, e o homem passou a se ver separado de Deus. Passou a acreditar que era apenas carne, apenas tempo, apenas mortalidade. Esqueceu que dentro dele habitam os 7 espelhos. Esqueceu que ele mesmo é um reflexo da eternidade. E é por isso que vivemos como vivemos, perdidos, confusos, buscando sentido em lugares vazios, porque estamos olhando para os pedaços de um espelho quebrado, tentando nos enxergar, mas vendo apenas distorções, vendo apenas sombras do que realmente somos. Mas a verdade continua lá, escondida, esperando. Os 7 espelhos ainda existem dentro de você, quebrados sim, distorcidos talvez, mas ainda lá. E há um caminho de volta. Há uma forma de restaurar o reflexo. Há uma maneira de atravessar os 7 espelhos e chegar ao primeiro de novo. Ao lugar onde tudo começou. A vontade de existir. A luz original. A face de Deus. Agora você precisa entender algo profundo. Algo que vai conectar o cosmos à sua própria existência. Cada espelho cósmico que moldou a criação está refletido dentro do ser humano. Você não é apenas um observador desse mistério, você é parte dele. Você é o espelho vivo. O primeiro reflexo dentro de você é o desejo de existir, não apenas sobreviver. Existir, ter significado, ter propósito. Você já se perguntou por quê, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, algo dentro de você ainda quer continuar?
Porque mesmo quando tudo desaba, há uma força invisível que te impede de desistir completamente. Esse é o primeiro espelho. A vontade divina de existir refletida na sua alma. É o eco da primeira intenção de Deus. E enquanto você respirar, esse espelho nunca deixará de brilhar dentro de você. O segundo reflexo é a luz da alma, a intuição espiritual. Aquele momento em que você simplesmente sabe algo sem saber como sabe. Quando você sente a presença de Deus sem ver. Quando você percebe a verdade antes que alguém a explique. Essa luz não vem da razão, não vem da lógica. Vem de um lugar mais profundo. É o segundo espelho em ação. A luz original atravessando as camadas da sua consciência e iluminando o que estava oculto. O terceiro reflexo é a palavra criadora, o poder do verbo e da mente. Você fala e as coisas acontecem. Você pensa e o mundo ao seu redor muda. Não imediatamente, não magicamente, mas inevitavelmente. Suas palavras criam realidades. Suas crenças moldam destinos. Você foi feito à imagem do Deus que falou e criou, e dentro de você existe esse mesmo poder. A capacidade de nomear, de declarar, de transformar o invisível em visível através da palavra. O quarto reflexo é o tempo e o corpo, a mortalidade. Você nasceu, você vai morrer. Entre esses dois pontos existe uma linha chamada vida. E nessa linha, você experimenta dor, prazer, fome, cansaço, envelhecimento. O quarto espelho te prende à matéria, te ancora no tempo, mas aqui está o mistério. Esse não é o reflexo mais profundo, é apenas uma camada, e embaixo dela existem espelhos mais antigos, mais verdadeiros, mais eternos. O quinto reflexo é a consciência, a escolha entre o bem e o mal. Todo dia, você está diante de decisões, pequenas ou grandes, e em cada uma delas você está no quinto espelho. Você pode escolher a luz ou a sombra, pode escolher servir ou dominar, pode escolher amar ou odiar. E é aqui que a humanidade se define, não pelo que acontece com ela, mas pelo que ela escolhe fazer com o que acontece. O sexto reflexo é a dualidade. O conflito interior, a guerra entre o que você quer ser e o que você é, entre o que você sabe que deveria fazer e o que você realmente faz, entre a carne e o espírito, entre o ego e a alma. Você sente essa tensão todos os dias, essa divisão interna, essa luta, e isso não é fraqueza, é o sexto espelho, é a condição humana, é o reflexo partido tentando se reunir. E o sétimo reflexo, esse ainda está oculto, ainda está em formação, é a unidade, o reencontro com o divino, o momento em que todos os conflitos cessam, quando todas as dúvidas se dissolvem, quando você finalmente se vê como realmente é, um reflexo perfeito de Deus. Mas esse espelho só será revelado no fim, quando a jornada terminar. Quando a alma atravessar todos os outros e chegar finalmente ao sétimo. Agora, isso que estou te contando não é novo. Civilizações antigas sabiam disso. Chamavam por nomes diferentes, usavam símbolos distintos, mas todos apontavam para a mesma estrutura. Os egípcios falavam do Ka e do Ba, as duas partes da alma. Os hebreus falavam do Nefesh, a alma vital, e do Ruach, o espírito superior. Os hindus mapeavam os 7 chakras, 7 centros de energia que correspondem aos 7 níveis de consciência. Todos eles estavam vendo os mesmos espelhos, apenas de ângulos diferentes. O corpo é apenas o primeiro espelho, o mais denso, o mais visível. Mas o último, aquele que reflete o rosto de Deus, permanece escondido no espírito. E a jornada da alma é atravessar esses espelhos, um por um, subindo, despertando, até que o reflexo se torne tão claro que você não consegue mais distinguir entre você e a luz que te criou. Mas há algo que precisa ser dito.
algo que a maioria ignora. Entre cada espelho existe uma zona de sombra, um espaço onde a luz não alcança completamente. E é nesses espaços que as distorções espirituais nascem, as ilusões, os enganos, os falsos reflexos. Imagine um corredor com 7 espelhos. Entre cada um deles há uma porta. E do outro lado dessa porta há sombras, há ecos, há coisas que se parecem com a luz, mas não são. Há vozes que soam como a verdade, mas mentem. Há reflexos que mostram o que você quer ver, não o que realmente existe. Os antigos chamavam essas zonas de muitos nomes: os guardiões do reflexo, os ecos do espelho partido, os espíritos enganadores. Monges e visionários que buscaram atravessar os 7 espelhos relataram experiências perturbadoras. Visões que pareciam divinas, mas eram falsas. Luzes que brilhavam intensamente, mas levavam à escuridão. Vozes que prometiam revelação, mas entregavam confusão. Há um relato de um monge do século IV, cujo nome foi apagado da história, mas cujo manuscrito sobreviveu escondido em uma biblioteca no deserto. Ele escreveu: "Vi o segundo espelho, e a luz era tão bela que chorei. Mas quando tentei atravessá-lo, uma sombra surgiu do nada. Ela tinha meu rosto, falava com minha voz, e me dizia que eu já havia chegado, que não precisava seguir adiante, que aquela luz era suficiente. Mas algo dentro de mim sabia que era mentira, porque a verdadeira luz não te para, ela te impulsiona. Nem toda luz vem da fonte, e nem todo reflexo mostra a verdade. Existem espelhos falsos, há reflexos que te prendem ao invés de te libertar. Há ilusões espirituais que se parecem tanto com o divino que até os mais sábios podem ser enganados. E é por isso que a jornada pelos 7 espelhos não é apenas sobre subir, é sobre discernir, é sobre saber qual luz seguir. A alma que se perde entre os espelhos é aquela que para no meio do caminho, que se satisfaz com um reflexo parcial, que confunde a segunda ou a terceira camada com a totalidade, que pensa que já chegou quando ainda há tanto mais a atravessar. Mas a alma que persiste, que continua, que atravessa as sombras sem se deixar enganar, essa alma eventualmente chega ao último espelho, ao 7º. E quando chega lá, algo extraordinário acontece: o retorno ao primeiro espelho. Porque o último espelho é o mesmo que o primeiro. O fim é o recomeço. A jornada é circular. Você sobe pelos 7 espelhos, atravessa todas as dimensões da consciência, supera todas as ilusões, enfrenta todas as sombras. E quando finalmente alcança o topo, quando finalmente vê o 7º reflexo, você percebe que está de volta ao começo. Mas não é o mesmo começo. Você não é mais o mesmo, porque agora você entende. Agora você vê. O primeiro espelho era a vontade de existir, e o 7º é a realização dessa vontade. A conclusão, a plenitude, a plenitude. Deus criou você para que Ele pudesse se ver através de você, para que o Criador pudesse contemplar sua própria criação através dos olhos de quem foi criado. Você é o espelho através do qual o infinito se torna finito, para poder experimentar a si mesmo de uma forma nova. E quando você atravessa os 7 espelhos e retorna ao primeiro, você não é mais apenas o reflexo. Você se torna parte da luz. O espelho e a fonte se fundem. O observador e o observado se tornam um. E nesse momento, você entende a frase mais misteriosa de todas as Escrituras: sereis como deuses. Não no sentido de orgulho, não no sentido de rebelião, mas no sentido de união, de restauração, de reflexo perfeito. Há uma promessa escondida no coração da criação. Uma promessa que atravessa todas as eras, todos os profetas, todos os textos sagrados. É a promessa de que um dia os 7 espelhos serão restaurados, não apenas em você, não apenas em alguns escolhidos,
mas em toda a criação, em cada estrela, em cada alma, em cada fragmento de luz que foi espalhado quando o sexto espelho se quebrou. Tudo será reunido, tudo será refeito, e toda a criação refletirá novamente a face de Deus, sem distorção, sem sombra, sem engano. Mas até que esse dia chegue, há uma jornada a ser feita. E essa jornada não é apenas cósmica, ela é pessoal. Ela acontece dentro de você, agora, neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você vive, enquanto você escolhe. Cada ato de amor que você pratica é um fragmento do espelho sendo restaurado. Cada busca sincera pela verdade é um pedaço de reflexo sendo recuperado. Cada lágrima derramada em arrependimento genuíno é um caco sendo polido, preparado para voltar ao seu lugar. Cada perdão que você oferece ou recebe é uma rachadura sendo selada. Você não está apenas vivendo, você está reconstruindo. Você está participando da maior obra de restauração que o universo já viu. E cada pequeno gesto, cada pequena escolha, cada pequeno passo em direção à luz conta. Porque os espelhos não serão restaurados por um único evento dramático. Eles estão sendo restaurados agora, devagar, silenciosamente, através de milhões de almas que escolhem a luz ao invés da sombra. Os antigos profetas viram isso. Eles tiveram visões do fim dos tempos, do dia em que o sétimo espelho seria finalmente revelado. E todos eles descreveram a mesma coisa. Um momento de unificação total. Um momento em que todas as separações cessariam, em que todas as dualidades se dissolveriam, em que o temporal se fundiria com o eterno e o mortal vestiria a imortalidade. Isaías viu e disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Ele estava vendo o quarto espelho se dissolvendo, o tempo e a matéria chegando ao fim e dando lugar a algo maior. João, na ilha de Patmos, viu e escreveu: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele estava vendo a criação original sendo restaurada, os espelhos sendo realinhados, o reflexo voltando à perfeição. Paulo entendeu e declarou: agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Ele sabia que estamos vivendo entre reflexos distorcidos, mas que um dia não haverá mais espelhos entre nós e Deus. Veremos diretamente, sem mediação, sem distância. E Jesus, o maior de todos os mestres, resumiu tudo em uma frase: o reino de Deus está dentro de vós. Porque os 7 espelhos não estão apenas no cosmos, eles estão dentro de você. E quando você os atravessa, quando você os restaura, quando você permite que a luz divina flua através de cada camada da sua consciência, você se torna o que sempre foi destinado a ser: um reflexo perfeito do Criador. Mas deixa eu te dizer algo que vai mexer com tudo. O mistério da criação não está nos céus, não está nas galáxias distantes, não está nos textos antigos escondidos em bibliotecas secretas. O mistério da criação está no reflexo dos olhos de quem a contempla. Está em você, olhando para o mundo, olhando para o céu, olhando para outro ser humano e reconhecendo, mesmo que por um breve instante, a luz divina refletida ali. Está na criança que sorri sem motivo, no idoso que perdoa depois de uma vida inteira de dor, no estranho que estende a mão quando ninguém mais o faria. Cada vez que você vê Deus em outro ser humano, você está vendo através dos espelhos. Cada vez que você sente compaixão, gratidão, reverência, você está tocando os reflexos mais profundos. Cada vez que você escolhe a verdade ao invés da conveniência, você está atravessando mais um espelho. E um dia, quando você tiver atravessado todos eles, quando você finalmente chegar ao sétimo e retornar ao primeiro,
você vai entender algo que nenhuma palavra pode descrever. Você vai entender que nunca esteve separado de Deus, que a separação era ilusão, que você sempre foi, sempre é e sempre será um reflexo da luz eterna. Os espelhos não foram criados para te separar de Deus. Eles foram criados para que você pudesse fazer a jornada de volta, para que você pudesse escolher, para que você pudesse subir, nível por nível, espelho por espelho, consciência por consciência, até que finalmente acordasse para quem você realmente é. E quando você acorda, quando o sétimo espelho se abre, você não se torna maior do que era. Você se torna completo. Você volta a ser o que sempre foi antes de nascer. Antes do tempo. Antes da matéria. Antes da queda. Você volta a ser luz. A história da humanidade é a história de espelhos quebrados sendo restaurados, de reflexos distorcidos sendo corrigidos, de almas perdidas encontrando o caminho de volta para casa. E você faz parte dessa história. Você não é um espectador, você é um protagonista. Então, o que você vai fazer com essa informação? Como você vai viver sabendo que dentro de você existem 7 dimensões de consciência esperando para serem despertas? Como você vai escolher sabendo que cada escolha te aproxima ou te afasta do sétimo espelho? Porque no final, tudo se resume a isso. Você quer ver o rosto de Deus? Você quer atravessar os espelhos? Você quer voltar para casa? Ou você vai se contentar com os reflexos distorcidos, com as ilusões do sexto espelho, com as sombras entre os espelhos que te dizem que você já chegou quando ainda há tanto a percorrer? Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Entre no portal e descubra o que está por vir.